Olá pessoal, meu nome é João Victor e meu trabalho hoje é sobre ética na inteligência artificial, suas tendências e desafios. Com o surgimento das IAs generativas, com a criação de ferramentas como ChatGPT, Midjourney e DALL-E, a IA se popularizou extremamente, e junto com essa popularização surgem as necessidades de revisar as éticas e a regulamentação das IAs. Esse campo de estudo, ele se preocupa com a garantia de que a IA seja usada de maneira que respeite os princípios éticos fundamentais. Isso inclui questões como justiça, transparência, responsabilidade, privacidade e beneficência. A importância da ética na IA não pode ser subestimada. À medida que a IA se torna cada vez mais integrada com as nossas vidas, é crucial garantir que ela seja projetada e usada de maneira que respeite os direitos humanos e promova o bem-estar social. Isso é especialmente importante dado o potencial da IA para afetar as áreas críticas na vida humana, como saúde, educação, emprego e muitas outras. Os dilemas éticos são complexos e multifacetados. Eles variam desde questões sobre como a justiça nos algoritmos, por exemplo, se um algoritmo de IA é tendencioso ou discriminatório, também até questões como transparência dos sistemas de IA, por exemplo, se o usuário tem o direito de saber como a decisão da IA foi tomada. Agora eu vou comentar um pouco sobre os desafios éticos na IA. O primeiro deles sendo o preconceito ao algoritmo e a discriminação, em que os sistemas de IA são treinados em grande conjunto de dados e, portanto, se esses dados contiverem preconceitos, a IA pode aprender e perpetuar esses preconceitos. Um grande exemplo disso são as IAs que são treinadas com bancos de dados do Twitter. É, como é claro, o Twitter contém grandes dados de textos, mas entre esses dados de textos podem haver discursos de ódio e outros dados que estão contaminados. Portanto, isso pode levar a resultados discriminatórios, como exclusão injusta até de certos grupos em decisões de contratação ou empréstimos. O segundo desafio é sobre a privacidade de dados e segurança. A privacidade de dados é uma preocupação ética importante na IA, pois os sistemas já frequentemente requerem grandes quantidades de dados para funcionarem efetivamente, o que pode colocar a privacidade dos usuários em risco. Além disso, também os sistemas já podem ser alvos atraentes para ataques cibernéticos, o que leva a preocupações de segurança. Para possuírem então, para realizarem esses feitos de forma eficaz, eles devem seguir então as melhores práticas, como seguir em conformidade com a LGPD, coletar somente os dados realmente necessários, usar criptografia e também avaliarem os riscos regularmente. Ainda sobre dados, outra questão que está bastante em debate hoje em dia é sobre o uso de imagens de copyright de artistas no treinamento de IAs generativas de imagem. Com essas IAs treinadas sobre esse conjunto de dados de artistas, as IAs conseguem replicar obras é, meio que imitando a originalidade do artista. E isso deve ser questionado eticamente também. O terceiro desafio se encontra na automação de empregos, em que, embora a IA possa aumentar a eficiência e a produtividade, ela também pode levar à perda de empregos, especialmente em setores como tarefas altamente rotineiras e previsíveis. Segundo alguns economistas da Goldman Sachs, até 300 milhões de empregos em tempo integral em todo o mundo podem ser automatizados de alguma forma pela mais nova onda de inteligência artificial. O quarto desafio é sobre a responsabilidade legal da IA. Esse é um desafio ético complexo, pois se um sistema de IA causa danos, quem que é o responsável? É o desenvolvedor do sistema, o usuário ou o próprio sistema de IA? Essas questões difíceis ainda estão sendo debatidas hoje em dia. Para resolver tais questões, muitas regulamentações estão sendo criadas, e essas regulamentações serão debatidas e citadas em seguida. Agora irei falar sobre as tendências e medidas tomadas sobre a ética na IA. Uma das tendências mais fortes é a crescente conscientização sobre a necessidade de diretrizes éticas claras e robustas para a IA. Um exemplo disso aqui no Brasil é o projeto de lei 2338-2023, que está atualmente em análise. Esse projeto de lei propõe estabelecer um marco regulatório para a IA no Brasil, deixando explícito alguns pontos importantes, como a importância de centralizar a tecnologia na pessoa humana, respeito aos direitos humanos, a privacidade, proteção de dados, transparência, entre outros pontos. Ainda sobre o projeto de lei, seu desenvolvimento continua em progresso. No dia 24 de outubro de 2023, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, publicou uma segunda análise do projeto, destacando sua interação com a LGPD e propondo um modelo institucional de regulação com 4 instâncias complementares.
Essa análise propõe um modelo institucional dividido em 4 instâncias, sendo a ANPD o órgão regulador central do tema. Além dessa iniciativa nacional aqui no Brasil, temos várias iniciativas globais surgindo para lidar com o assunto. Um exemplo dessas iniciativas é a da Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e a Cultura, a Unesco, que publicou em 2021 a Recomendação sobre a Ética da Inteligência Artificial. Esse documento é o primeiro instrumento global de definição de padrões sobre ética na IA e estabelece princípios e diretrizes éticos para o desenvolvimento e uso da mesma. Além da recomendação da Unesco, existem outras várias iniciativas globais. Por exemplo, na União Europeia, que está trabalhando em uma regulamentação abrangente para a IA. Esse projeto de lei da União Europeia está em andamento desde 2021. Ele aborda de maneira abrangente os riscos associados à IA por meio de um conjunto de obrigações e requisitos destinados a proteger a saúde, segurança, direitos fundamentais dos cidadãos, havendo sanções em caso de infringimento de regras. Por fim, outro exemplo que será citado melhor mais para frente é o do Japão. O, a regulamentação sobre IA no Japão adota uma abordagem soft law, buscando criar uma governança ágil com o objetivo de não prejudicar investimentos e não impedir a inovação na área. A inovação é a força vital da IA. É através da inovação que novos algoritmos são desenvolvidos, novas aplicações são descobertas e novos avanços são feitos. Restringir essa inovação seria tentar conter uma força natureza. Não só seria ineficaz, mas também poderia ter consequências não intencionais e prejudiciais. No entanto, a liberdade para inovar não significa que devemos ignorar as considerações éticas. Pelo contrário, a ética deve ser vista como um facilitador da inovação responsável. Uma abordagem para ética para a IA pode ajudar a garantir que a tecnologia seja usada de maneira certa, que beneficie a todos, e pode ajudar a prevenir o uso indevido da tecnologia e minimizar os danos potenciais. Portanto, eu creio que enquanto trabalhamos para desenvolver diretrizes éticas para a IA, devemos nos esforçar para encontrar um equilíbrio entre a regulamentação e a liberdade de inovar. Devemos criar um ambiente em que incentive a inovação responsável e também permita que a IA floresça e continue a evoluir. Um exemplo dessa abordagem que busca ser equilibrada foi a que eu citei anteriormente, a que pode ser vista no Japão, onde eles buscam não prejudicar os investimentos e não impedir a inovação, mas tentam manter a ética de forma responsável. Concluindo, é importante lembrar que todos temos um papel a desempenhar na formação do futuro da IA. Como inovadores, criadores e usuários, temos a responsabilidade de garantir que a tecnologia seja usada para benefício de todos. Com o pensamento crítico e a colaboração global, podemos navegar pelos desafios éticos da IA e aproveitar seu potencial para criar um futuro melhor, sem limitar sua evolução. Creio que a chave é desenvolver uma estrutura regulatória que seja flexível o suficiente para se adaptar às rápidas mudanças da tecnologia, mas robusta o suficiente para proteger os direitos e interesses dos indivíduos.